Boa tarde. Na aula passada eu apresentei para vocês as matrizes de adjacência e incidência de grafos e pseudografos, né? Então, mostramos, por exemplo, aqui um exemplo de como representar esse pseudografo utilizando essas matrizes de incidência e de adjacência. Vimos que na matriz de adjacência nós tínhamos, então, linhas e colunas associadas a vértices. E aqui, nas entradas dessa matriz, nós tínhamos informações como, por exemplo, o número de laços, que era definido na diagonal principal, a quantidade, então, de arestas entre pares de vértices, por exemplo, aqui do vértice 2, o vértice 3, nós tínhamos uma aresta, que era representada então por essa aresta D. Aqui do vértice 3 para o vértice 4, nós tínhamos três arestas, né? Ou seja, representado então por essas três arestas. E na matriz de incidência, nós tínhamos então o relacionamento das nossas arestas com os vértices. Tá? E aqui nós verificávamos o seguinte, né? Na verdade, nós armazenávamos nessa matriz a seguinte informação. Para cada aresta, nós associávamos, ou seja, para cada coluna, né, para cada uma das colunas, nós analisávamos então as linhas e verificávamos quem correspondia a uma extremidade daquela aresta associada àquela coluna em particular. Por exemplo, essa coluna aqui está associada à aresta A. Então, quais são as extremidades da aresta A? No caso aqui, nós temos como extremidade os vértices 1 e 2. Então, nas entradas associadas a esses vértices, nós vamos colocar o valor 1, tá certo? E nos outros vértices, o valor 0. No caso de loopings, fazíamos o mesmo processo. Por exemplo, aqui a aresta E, tá, que corresponde a um looping, tem como ambas extremidades o vértice 2. Nesse caso, nós colocamos apenas um, tá certo? Agora vamos dar continuidade, então, a esse processo de representação, só que agora focando nossa atenção em dígrafos. Nós vamos também representar os dígrafos, utilizando, então, matriz de incidência e de adjacência. No caso da matriz de adjacência, nós temos o mesmo processo que mostrei anteriormente para vocês, tá? Nós vamos ter, por exemplo, o relacionamento entre os vértices. Como nós estamos trabalhando com dígrafos, nós não vamos ter aquela garantia de que a matriz tem que ser simétrica, né? Porque, por exemplo, no caso do grafo anterior, nós tínhamos então uma aresta, onde essa aresta indicava a adjacência de suas extremidades, tanto na ida quanto na volta. Por exemplo, a aresta AB indica que o A é adjacente a B e B é adjacente a A. Ou seja, nós podemos ir de A para B e de B para A. Porém, no caso do dígrafo, o arco ele já impõe uma certa restrição nesse relacionamento. Então, eu posso, por exemplo, dizer que o arco ele parte de A e vai para B, porém o inverso pode não ser verdadeiro, tá certo? Então, nessa nossa matriz de adjacência, cada uma das entradas dela, por exemplo aqui, né, nós temos os vértices I e J. Nós vamos ter a seguinte relação. Se I não é adjacente a J, então a entrada vai ser igual a zero. E M vai ser a quantidade de arcos com origem em I e destino em J. Ou seja, naquele caso do arco AB. Então, o arco ele tem origem em A e tem destino em B. Tá certo? Então, no caso, ele vai de A para B. Esse M vai corresponder à quantidade de arcos que tem origem em A e tem destino em B, né? Então, nesse caso, essa quantidade nesse nosso exemplo aqui seria igual a 3. Então, esse M seria igual a 3. E a entrada correspondente a esse arco seria igual a 3. No caso da matriz de incidência, aí a situação é um pouco diferente, tá? Por exemplo, nós temos então uma matriz B e nós vamos ter entradas, tá? B e J,
onde essas S, I e J estão associadas, então, ao vértice e à aresta. E aí as entradas, tá, B e J, elas podem ter esses três valores, né? -1, 0 e 1. Então, nesse caso, considerando a aresta J, vai ser -1 se J tiver origem em I. Ou seja, como se você tivesse o seguinte, ó. Pense num arco de A para B. Tá? Esse arco aqui tem origem em A. Então, se esse arco, no nosso caso, que tiver origem em I, a entrada vai ser -1. Se J não é incidente a I, então a entrada é 0. E se J tiver destino em I, então a entrada vai ser 1. Tá? Então, vamos dar uma olhadinha no nosso dígrafo aqui. Ou seja, no caso aqui nós temos o perfil do grafo direcionado. Né? Então, nós vamos ter aqui na nossa matriz de adjacência uma matriz que relaciona vértices com vértices. E aí nós vamos verificar o seguinte, ó. Quantos arcos têm origem em 1 e têm destino em 2? Vamos dar uma olhadinha aqui no nosso dígrafo. Nós temos aqui, ó, dois arcos com origem em 1 e destino em 2. Então, nossa entrada vai ser 2. E o inverso. Quantos arcos têm origem em 2 e têm destino em 1? Ou seja, nessa entrada. Igual a 0, né? De acordo com o nosso dígrafo. Notem que essa tua matriz, ela não é uma matriz simétrica. Tá? Pelo fato de não ser uma matriz simétrica, já conseguimos observar que nós estamos trabalhando com arcos e não com arestas. Perfeito? Da nossa matriz, então, de incidência. Vamos dar uma olhadinha aqui na matriz de incidência. Na matriz de incidência, nós vamos ter, então, relacionamento entre os arcos e vamos ter relacionamento dos arcos e com os vértices. Né? Então, vamos pegar para cada um dos arcos, ou seja, vamos olhar para cada uma das colunas e vamos ter que identificar quem é a origem daquele arco e quem é o destino do arco. Por exemplo, no caso do arco A, a origem é o vértice 1 e o destino é o vértice 2. Então vamos ter como entrada -1 e 1, tá certo? Onde -1 está associado à origem e 1 está associado, então, ao destino. No caso do arco B, a mesma situação. Observem. Tá? Agora para os laços. Para os laços, só vamos ter uma única entrada. E essa entrada vai ser igual a 1. Tá? No caso, indicando que o destino é 2. Os laços são apenas como vocês podem observar, né? Os laços eles possuem entradas especiais. Né? Ou seja, ao invés de você ter que definir uma entrada e uma saída, você define apenas uma saída. Né? Então, no caso, por exemplo, desses múltiplos arcos, cada um dos arcos vai ter uma coluna associada, né? Olha só. E aqui nós temos, por exemplo, esse arco F, que tem origem em 4 e tem destino em 3, tá certo? Então ele vai ter essas entradas, -1 para 4 e 1 para 3. Então é dessa forma que nós vamos representar os nossos grafos e os nossos dígrafos. Agora vamos passar para o outro tópico, que é chamado, na verdade, que define, né, vários conceitos importantes para nós. Define, por exemplo, o que é um passeio, uma trilha e um caminho. Aqui nós vamos observar que esses conceitos estão intimamente relacionados, tá? Ou seja, nós vamos ir para uma situação bem geral e chegar numa situação bem específica. No caso de um passeio para nós, ele vai corresponder a sequências, tá? Essas sequências, então, elas são formadas por vértices e arestas. Olha só. No caso aqui, nós temos um vértice V
e as arestas As, tá? E ela vai começar sempre de um vértice inicial para um vértice final. No caso aqui, o nosso vértice inicial é o V e o nosso vértice final vai ser o W, tá? Então o passeio vai ser essa sequência alternada. Por exemplo, aqui nesse grafo, vou mostrar aqui para vocês um gráfico simples. Por exemplo, aqui esse grafo, ele possui, então, 5 vértices. Ok? Então, o passeio poderia ser definido, por exemplo, através da seguinte sequência. Ó. Vértice A, aresta de A para D, vértice D, aresta de D para B, vértice B, aresta de B para C, vértice C, aresta de V para D, vértice D, mais uma aresta de D para B. Notem que nesse exemplo eu estou visitando a aresta BD mais de uma vez, assim como eu estou visitando o vértice D mais de uma vez. No caso do passeio, não existem essas restrições. Você pode visitar as suas arestas quantas vezes você quiser, você pode visitar os seus vértices quantas vezes você quiser. O importante é a conectividade dessas visitas. Por exemplo, de A para D, eu tenho que obrigatoriamente passar pela aresta AD, ou seja, tem que estar na sequência. Então eu vou de A, depois eu vou para D, usando a aresta AD. De D, eu vou para B, utilizando a aresta BD. Então, esse ponto é muito importante. Então, significa que, por exemplo, nesse caso da nossa sequência alternada, esse A1, ele então conecta os vértices V0 com os vértices V1. O A2 conecta os vértices V1 com o vértice V2. E assim por diante, tá? Notem também que o passeio ele tem início em um vértice e tem fim em um outro vértice. Então, significa que nessa sequência alternada de vértices e arestas, meu vértice inicial vai ser o V e meu vértice final vai ser o W. Nesse caso aqui que eu mostrei para vocês, nessa sequência, nesse grafo, tá? O meu vértice inicial era o vértice A e meu vértice final era o vértice B. Notem que existem inúmeros passeios, tá certo? Inúmeros. Por exemplo, poderíamos ter a seguinte, ó. A, AD, D, DE, E, ED, D, BD, B. Tá certo? Nós podemos ter inúmeros passeios. Nós podemos colocar algumas restrições agora. Por exemplo, imagine a situação onde as arestas elas têm que ser distintas nesse passeio, tá certo? Ou seja, eu não posso visitar as arestas mais de uma vez. Porém, eu posso visitar os vértices mais de uma vez. Essa situação nos leva a um outro conceito chamado trilha. Notem que a trilha é uma particularidade de um passeio, tá? Um exemplo seria o seguinte, ó. Eu posso ir de A para D, passando por essa aresta AD, depois de D, tá, para B, passando pela aresta DB, depois de B para C, C para D, D para E. Notem que as arestas elas foram visitadas apenas uma única vez, porém o vértice D foi visitado duas vezes. Nesse caso, eu tenho uma trilha de A para E. Tá? Por sinal, essa trilha também é um passeio. Perfeito? Nota que para a trilha eu impus a restrição de que as arestas tinham que ser visitadas apenas uma única vez. Porém, se eu quisesse, por exemplo, colocar restrição tanto na visita das arestas quanto na visita dos vértices, nesse caso eu teria o conceito de caminho. Tá? No caminho, eu não posso visitar uma aresta mais de uma vez e também eu não posso visitar um vértice mais de uma vez. Tá? Por exemplo, o que eu mostrei para vocês de A para E, tá? É uma trilha porque o vértice D foi visitado duas vezes. Porém, não é um caminho, como vocês podem perceber.
tá? Caminhos aqui poderiam ser, por exemplo, o seguinte, ó. Deixa eu apagar opa. Essas visitas, eu acabei pagando um pouquinho mais. Poderia ser o seguinte, ó. Como exemplo, posso ir de A para D, de D para C, de C para B. Cada aresta, cada vértice foi visitado apenas uma vez. Então, essa é a diferença entre passeio, trilha e caminho. Eu posso, por exemplo, ter a situação onde meu vértice de início ele é igual ao meu vértice de fim. Nesse caso, eu vou ter, então, uma trilha fechada, um passeio fechado e um caminho fechado, tá? Esses caminhos, essas trilhas fechadas, eles têm nome especial. Por exemplo, no caso do passeio, continua sendo passeio fechado. Continua sendo passeio, só que fechado, né? Onde o vértice de origem é igual ao vértice de destino. Porém, a trilha, ela vai ser chamada de circuito quando isso ocorrer. E o caminho vai ser chamado de ciclo, tá? E quando eu estou trabalhando com grafos simples, um ciclo ele vai ser descrito sempre por os seus vértices. No caso, como o grafo é simples, ele não possui múltiplas arestas entre uma par de vértices. Então, como ele só possui uma única aresta, eu posso representar apenas os seus vértices, né? E o importante disso é que a ordem desses vértices é super importante para nós definirmos esse ciclo, tá? Já que a ordem dos vértices também define as arestas que foram visitadas. Para dígrafos, nós temos as mesmas situações, as mesmas restrições, ok? Vamos considerar então esse pseudografo. Aqui existem vários exemplos, tá? De passeios, trilhas e caminhos. Por exemplo, no primeiro caso aqui, nós temos um passeio. Começa com o vértice 1 e termina no vértice 2, indo da seguinte forma, né? 1, C, 3, D, 2. Tá certo? Um outro, né? 1, C, 3, G, 4, H, 3, G, 4, F, 3, D, 2. Ou seja, aqui nós temos dois passeios, como eu mostrei para vocês, né? Onde nós temos vértices que são visitados mais de uma vez. No caso das trilhas, né? Nós temos aqui uma trilha que vai do vértice 1 para o vértice 2, tá? Nota que nessa trilha aqui eu vou do vértice 1 visitando a aresta C, depois para o vértice 3, depois visitando a aresta G, depois para o vértice 4, depois visitando a aresta H, depois o vértice 3 novamente, visitando a aresta 3, D, e depois indo para o vértice 2. Nota que nessa trilha o vértice 3 foi visitado, então, duas vezes. Eu tenho exemplo de caminhos. Notem que nos caminhos, os vértices, então, eles são visitados apenas uma única vez, assim como as arestas, né? Nós dizemos que dois caminhos, eles são vértices disjuntos, tá? Ou seja, dois caminhos entre os vértices U e V são vértices juntos, se eles só compartilharem os vértices U e V, e sem nenhuma aresta, tá? Por exemplo, eu poderia ter os seguintes caminhos, ó, do vértice 1 para o vértice 2. Tá? Por exemplo, eu poderia ter um caminho de 1 para 2 passando pela aresta A e um caminho de 1 para 2 passando, então, pelas arestas C e D. Nota que nesse caso aqui eu tenho caminhos que são vértices disjuntos. Tá? Eu posso ter, por exemplo, caminhos entre dois vértices que são arestas disjuntos. Ou seja, se eles não compartilharem aresta. No caso aqui, eu tenho também aqueles dois caminhos que eu mostrei para vocês, eles são arestas disjuntos.
porque eles não compartilham arestas. Em dígrafos, eu tenho também a ideia de passeios direcionados, trilhas direcionadas e caminhos direcionados. Então, para nós vamos estar trabalhando com vértices, com arcos, não arestas. Agora, a restrição que nós temos que observar estão nas arestas. Por exemplo, se eu tenho aqui, ó, essa sequência está alternada de vértices e arestas. Note que os As eles vão corresponder aos arcos. Desculpa, sequência alternada de vértices e arcos. Note que os As eles correspondem aos arcos e os Vs aos vértices. Então, se eu tenho um arco A2, tá, no meio dos vértices V1 e V2, significa que o vértice V1 ele é a origem do arco A2 e o vértice V2 é destino do arco A2. Tá certo? No caso do arco A1, significa que o vértice V0 é origem do arco A1 e o vértice V1 é destino do arco A1. Então, nós temos que observar sempre a orientação dos arcos. Por exemplo, aqui eu posso ter, por exemplo, no caso, o seguinte passeio, direcionado, né? A, arco AB, B, arco BC, C, arco CD, D, arco DC e C, ok? Então eu tenho esse passeio. Mas nota que eu não teria o seguinte passeio, ó. A, arco AB, B, arco BC, C, arco CD, CB. Porque esse arco CB, ele é um arco que não existe, tá? Então, como ele não existe, ele não pode estar participando do passeio. Então, a orientação dos arcos é extremamente importante quando a gente está trabalhando com dígrafos. Perfeito? E notem que para a trilha é a mesma coisa. A trilha ela foca em arcos distintos. Tu pode visitar os vértices mais de uma vez. Caminho direcionado, a mesma coisa por causa de grafos. Tanto os arcos quanto os vértices, eles não podem ser visitados mais de uma vez, tá? Seja no máximo uma vez, né? Nós temos também a noções de semi-passeio, semi-caminho e semi-trilha, tá? No caso de dígrafos. A diferença é que a gente simplesmente desconsidera a orientação dos arcos, tá? Então, nós vamos olhar apenas para o grafo subjacente ao dígrafo. Então, se eu tenho, por exemplo, um arco de A para B, no caso de um semicaminho, num semipasseio ou numa semitrilha, eu posso considerar nesse caminho a ida de A para B ou de B para A, mesmo que não exista o arco de B para A, tá certo? E exista apenas o de A para B. Então, se você desconsidera as orientações, tá? Sem se importar com essas orientações, ou seja, só olhando para o grafo subjacente, então você está lidando com semi-caminho, semi-passeio ou semi-trilha, tá certo? E lembrando sempre que no caso de uma semi-trilha, os arcos têm que ser distintos, no caso de semi-caminho, tanto os arcos quanto os vértices têm que ser distintos, tá certo? De forma similar ao que vimos anteriormente, nós temos então o semi-passeio fechado, semicircuito fechado e o semiciclo fechado. O semiciclo, né? Apenas, não semiciclo fechado, semiciclo. Quando nós estamos lidando com passeios, caminhos e trilhas, tá?
ou seja, que são direcionadas ou não. E nesses passeios, caminhos e trilhas, tá, nós tivermos todos os vértices do grafo, do dígrafo, então nós temos o que nós chamamos de passeio de espalhamento, caminho de espalhamento e trilha de espalhamento. Tá? Se eu estou lidando com passeios fechados, circuitos e ciclos direcionados ou não, então eu vou ter o mesmo conceito. Eu vou ter um passeio, circuito, ciclo, tá? Que são de espalhamento. Quando eles tiverem, quando eles considerarem todos os vértices do gráfico do dígrafo. Tá certo? Então, no caso que eu apresentei anteriormente, tá? Por exemplo, aqui, né? Se eu tivesse, por exemplo, ah, uma trilha, ou um passeio, ou um circuito, né? Vamos pegar um caminho, tá? Um caminho de A para D, ou seja, vai de A para B, de B para C, de C para D. Como esse caminho, tá? Corresponde a uma sequência alternada de vértices de arestas e de arcos, né? E ele contém todos os vértices do meu dígrafo, então eu tenho aqui um caminho de espalhamento. Notem que toda vez que eu tiver um caminho, tá, que pode ser direcionado ou não, e esse caminho contiver n vértices, ele vai obrigatoriamente, tá, ter n-1 arestas. Então, nesse caso, o comprimento desse caminho vai ser definido por n-1. Tá? Quando eu tiver ciclos, que correspondem então a caminhos fechados, eu vou ter, nota que um caminho que já tem n-1 arestas, comprimento de -1, só que eu tenho uma aresta adicional, tá? Que une os vértices de início e fim. Então, devido a isso, eu vou ter um ciclo que tem n vértices e n arestas. Dessa forma, então eu tenho um ciclo de tamanho n. Quando eu tenho grafos que são simples, ou seja, que não possuem múltiplas arestas entre o mesmo par de vértices ou loopings, os ciclos eles terão um comprimento maior ou igual a 3. Tá? Porém, se eu estou trabalhando com multigrafos, aí eu já não consigo garantir isso. Porque eu posso ter, por exemplo, múltiplas arestas nesse mesmo par de vértices. Então, nesse caso, eu posso ter um ciclo que vai de A para B e de B para A. Então, no caso de multigrafos, eu tenho um ciclo de comprimento maior ou igual a 2. Quando eu tenho pseudografos, ou seja, quando eu tenho os laços, então eu posso ter ciclos, tá? Nesse meu pseudografo, maiores ou iguais a 1, onde laços correspondem a ciclos simples de comprimento igual a 1. Eu tenho outros conceitos muito importantes para nós, tá? Que são os conceitos associados ao tamanho do menor ciclo, tá certo? E o tamanho do maior ciclo do nosso grafo ou nosso dígrafo. Notem que no grafo, no dígrafo, eu posso ter vários ciclos, né? Por exemplo, aqui, nesse grafo, eu posso ter, por exemplo, esse ciclo, formado pelos vértices A, C e D, tá certo? Esse aqui seria o menor ciclo que eu posso ter. E eu posso ter, por exemplo, esse ciclo formado pelos vértices A, D, C e B, ou A, B, C, D. E se eu tivesse gráficos mais complexos, teria muito mais ciclos. Então, o tamanho do maior ciclo do grafo e o menor ciclo do grafo, tá? Eles são bem específicos. E o nome associado a eles é o seguinte. Ao menor ciclo, eu tenho um nome chamado cintura, tá? E definido, denotado por essa expressão G, Gzinho de G.
e que vai estar associado ao comprimento do menor ciclo. O maior ciclo então, ele está associado à circunferência, que ele é chamado de circunferência, e denotado por C de G. Tá? E C de G corresponde ao comprimento desse maior ciclo. Existem grafos que não possuem ciclos. Por exemplo, árvores não possuem ciclos. Nesse caso aqui, ó, um exemplo, esse gráfico. Esse aqui nós temos uma árvore. Tá? É um grafo simples, como vocês podem perceber, e ele não possui ciclos. Porque, nesse caso aqui, o número de arestas tem que ser igual ao número de vértices no teu ciclo. Imagina que você poderia pensar o seguinte, ó, eu tenho um ciclo indo de A para B e de B para A, tá? Ou seja, teu ciclo é formado por uma aresta, mas isso aqui não é um ciclo. Alguns pesquisadores chamam isso de ciclo degenerado, mas para nós isso não corresponde a um ciclo, tá? Então, nesse caso aqui eu tenho uma aresta e dois vértices. Então nós não temos um ciclo. E para esse caso em particular, nós consideramos, então, por definição, que o tamanho do menor ciclo ele corresponde a infinito e o tamanho do maior ciclo vai ser igual a zero, para informar que você não tem menor ciclo. Ok? Quando você tem ciclos, você poderia ter, por exemplo, ciclos, como nesse caso aqui, desse grafo. Esse aqui seria um ciclo. E notem que as arestas que sobram, tá? E que estão conectadas a vértices de ciclo, eles têm um nome bem específico, ou seja, são chamados de corda. Então, por exemplo, essa aresta aqui, a C, ela é uma corda, dado esse ciclo, tá? Nós podemos ter entre um par de vértices vários caminhos, como nós já vimos, né, anteriormente. Da mesma forma como nós podemos ter vários passeios, nós podemos ter várias trilhas e assim por diante. Se nós pegarmos esse caminho em particular e olharmos seus vértices e suas arestas, nós vamos observar que o caminho ele vai corresponder a um subgrafo do teu grafo, ou um subdígrafo do teu dígrafo. Tá? E olhando para ele, nós vamos notar que esse caminho, então, ele vai ser formado por vértices, vai ser formado por arestas, está contido no teu grafo. Tá? E aí nós podemos ver o seguinte, ó. A partir daí nós podemos definir, por exemplo, algumas coisas que são importantes. Quando nós temos essa clara noção de que nós temos subgrafos, tá? Dentro de grafos ou subdígrafos dentro de dígrafos. Nós podemos olhar para esse caminho representado por esse dígrafo e calcular o comprimento dele. Esse comprimento desse caminho ele vai corresponder ao número de arestas que está presente no caminho. Notem que eu posso, por exemplo, extrair vários subgrafos ou subdígrafos desse grafo, que correspondem a caminhos. E esses subgrafos ou subdígrafos, eles vão ter extremidades, ou eles vão estar unindo, pode unir o mesmo par de vértices. Um exemplo simples poderia ser esse aqui, ó. De A para B, eu posso ter um caminho, tá, definido dessa forma, mas eu poderia ter um caminho passando por esses vértices. Ou eu posso ter um caminho passando por estes vértices. Nota que aqui eu estou mostrando três caminhos para vocês. E nesses três caminhos, cada um deles tem uma quantidade diferente de arestas, né? Tá? E cada um deles corresponde a um subgrafo desse meu grafo. Então,
Se eu quero saber, por exemplo, a distância entre os vértices A e B, eu tenho que verificar, então, esses caminhos que existem, tá? Que me permitem ir do vértice A para o vértice B, ou seja, permitir ir significa, então, encontrar aquela nossa sequência de vértices e arestas, que tem como início A e como destino B. Nós temos, então, que definir todos esses caminhos, e o menor desses caminhos vai corresponder, então, à distância entre A e B. Nesse caso aqui, nós temos, então, vários caminhos possíveis, de V a W. Nós vamos calcular a distância desses vários caminhos possíveis, e a distância de V para W vai corresponder à menor delas. Tá? Se eu tiver, por exemplo, se eu tiver uma situação onde não existe um caminho, por exemplo, imagina a seguinte situação. Eu tenho aqui esse grafo e eu posso ter, por exemplo, mais um vértice isolado. Note que eu não consigo ir de A para E. Eu não consigo encontrar uma sequência alternada de vértices e arestas onde o vértice inicial é A e o vértice final é E. Quando isso acontece, significa que o caminho ele tem comprimento infinito. Isso nos dá o indício de que eu não consigo atingir E a partir de A. Tá? O diâmetro do grafo, então, ele vai ser definido considerando todos os caminhos possíveis, considerando todos os pares de vértices possíveis. Tá? Então, nesse caso, nós vamos pegar a distância entre todos os pares de vértices, ok? E nós vamos calcular a maior dessas distâncias. Então, nesse caso aqui, quando eu calculo essa maior distância entre qualquer par de vértices, eu tenho o que nós chamamos de diâmetro. Então, imagine um grafo como este. Um grafo bem simples, né? Para a gente entender bem o conceito. Nesse caso aqui, se eu pegar, por exemplo, par AB, eu tenho a distância 1. O par AC tem distância 2. O AD tem distância 3. O BA já calculei distância 1. BC distância 1. BD distância 2. E assim por diante. E até chegar em DA, que vai ser distância 3. Ou seja, nota que a maior distância que eu consegui encontrar nesse momento estava 3. E nesse caso aqui eu tenho como diâmetro desse meu grafo 3. Isso é muito importante, pessoal, esse diâmetro, porque ele vai te dar informação sobre qual é a maior distância entre dois pontos no teu grafo. Tá? No caso, poderia ter, por exemplo, uma rede de computadores e tu gostaria de saber quão distante estão os nodos desses computadores. Qual é a maior distância, né? E que eu posso encontrar nessa rede de computadores, considerando os seus nodos, né? Tá? Note que se eu quisesse minimizar essa distância, basta eu inserir então algumas arestas adicionais. Por exemplo, aqui eu tenho maior distância igual a 3, mas poderia aumentar um pouquinho mais, né? Fazendo que a maior distância é igual a 4. Eu poderia diminuir o diâmetro desse grafo, por exemplo, adicionando uma aresta aqui, ó, de B para D. Quando adiciono essa aresta, a minha maior distância, vamos ver qual seria. Iria de A até D. Ou seja, o diâmetro já diminuiria de uma unidade. Tá? Eu poderia ter outras configurações, certo? Por exemplo, aqui, se eu colocasse, então, essa aresta, ao invés de B para E, eu colocasse de A para D. E tirasse, então, a aresta tá, de B para E. Então, qual seria o diâmetro?
o diâmetro ainda não mudaria, né? Porque eu teria com maior distância a distância entre os vértices de B para E. Porém, eu estaria aproximando o vértice A do vértice D. Nós temos também o conceito de excentricidade. Essa excentricidade ela está associada ao vértice do grafo. E ele indica o seguinte, né? Qual é a maior distância ou, entre esse vértice e um vértice em particular dos demais vértices do grafo? Então, nós vamos ter que considerar a distância de um vértice para todos os vértices do grafo e vamos extrair a maior distância. Sabendo a maior distância, a gente sabe quais são os vértices que estão àquela distância, ou seja, que estão mais distantes do vértice em questão. Isso para nós, pessoal, é chamado de excentricidade. Então, aqui eu tenho a distância desse vértice V para o vértice W. Tá? E eu consigo saber calcular então essa maior distância do vértice V para todos os vértices do meu grafo. Então, naquele nosso caso anterior, né, se eu pego, por exemplo, o gráfico que eu tinha montado anteriormente. Nós sabemos que o diâmetro desse grafo, tá, ele é um diâmetro igual, então, a 4, perfeito? Aqui, se eu pego, por exemplo, esse vértice A, e eu quero calcular a centricidade dele, eu sei que esse vértice A, ele vai estar distante, ele vai ter vértices que vão estar a, no máximo, 4 arestas distantes dele. Então, a centricidade desse vértice vai ser igual a 4. Porém, a excentricidade do vértice 3, do vértice B, vai ser igual a 3. Do vértice C vai ser igual a 2. 2 porque, se a gente pegar todos os caminhos possíveis, nós vamos observar que os vértices mais distantes do vértice C vão ser o vértice A e o vértice E. Do vértice D, nós temos excentricidade igual a 3. Do vértice E, nós temos excentricidade igual a 4. Notem que aqui eu consigo saber que o A e o E eles estão mais distantes, tá? Do que todos os outros pares do meu grafo. E baseado nisso, eu posso, por exemplo, tentar aproximar esses vértices. Se eu coloco uma aresta entre eles, eu diminuo essa excentricidade, tá certo? Nesse caso aqui, a excentricidade do vértice A, ela já vai cair. Ela já vai cair, por exemplo, a excentricidade dele já vai cair para 2, tá? Porque agora esse vértice A ele vai estar mais distante do vértice C e do vértice D, né? Ou seja, a uma distância de comprimento 2. O vértice B, antigamente ele estava mais distante do E, só que agora eu encontrei um caminho de comprimento 2, né, para o vértice E, tá certo? O vértice C também está a uma distância 2, então ele tem uma excentricidade igual a 2. Nota que a simples adição dessa aresta já fez com que a excentricidade dos meus vértices mude. E o ponto importante é que, como nós estamos lidando com distância, o que nós estamos fazendo é aumentando a eficiência, se nós pensarmos numa rede de computadores, né, a eficiência da rede, já que agora eu consigo mandar pacotes, né, a pontos, né, que estão mais próximos. Antigamente eu tinha pontos que estavam bem distantes, ou nodos da minha rede que estavam muito distantes. Então, o fato de eu ter diminuído a excentricidade dos meus vértices através da adição de arestas já ajuda para que a minha rede seja mais eficiente.
partir daí, nós conseguimos, por exemplo, definir o raio do meu grafo. O raio do grafo ele vai ser definido pela menor excentricidade presente, então, no nosso grafo, no nosso dígrafo, né? Então, no nosso caso aqui, tá, a menor excentricidade é 2. Então, o raio do meu grafo é 2. No caso anterior, onde eu não tinha, essa aresta, era 4. Então, o raio continuava sendo 2. Só que agora, nesse caso, sem aresta AE, eu tenho, então, um raio igual a 2, porém eu tenho vértices com excentricidade diferente de 2. Quando adicionei a aresta AE, meu raio continuou sendo 2, porém agora a excentricidade dos vértices mudou para 2. Eu tenho, então, baseado nesse conceito de raio, eu consigo definir, por exemplo, se um vértice é central ou não. Se o vértice ele for central, é porque essa excentricidade é igual ao raio. E eu consigo também definir o centro de um grafo. O centro de um grafo, então, vai ser aquele subgrafo induzido pelos seus vértices centrais. Então, eu vou pegar todos aqueles vértices, juntamente com suas arestas, tá? Onde esses vértices eles possuem excentricidade igual ao raio do grafo. No nosso caso anterior, quando eu tenho, então, aresta AE, eu sei que a excentricidade dos meus vértices é a mesma. Então, o centro do grafo é o próprio grafo. Tá? Quando eu não tenho essa aresta, eu sei que a excentricidade do meu grafo, o raio do grafo, ele vai ser igual a 2, devido à excentricidade do vértice C ser igual a 2. Como esse vértice C é o único vértice que tem excentricidade igual a 2, então ele vai ser o centro do grafo. Tá? Então, nesse caso aqui desse grafo, observe que eu vou ter, tá, excentricidade do vértice 1 definido como sendo igual a 4. Nota que esse 4 ele calculado, ele foi obtido a partir desse caminho 1, 4, 2, 6 e 7. Nota que existem vários caminhos, né? Por exemplo, caminho 1, 3, 4, 5, 2, 6 e 7, ele me define um caminho que vai ser um caminho de comprimento 6. Porém, a distância de 1 para 7, ele é 4. Ele é 4, tá? Porque a distância ela é definida pelo caminho de menor comprimento. Então, a excentricidade do vértice 1 ele é 4. Por outro lado, a excentricidade do vértice 2 ele vai ser igual a 2. Do vértice 3 vai ser igual a 4 também. Né? E ó, o caminho que foi utilizado para obter essa excentricidade foi esse aqui. Ó. 3, 4, 2, 6, 7. E assim por diante. Baseado nisso, nós temos então o nosso diâmetro do nosso grafo sendo igual a 4. Tá? O raio do grafo sendo igual a 2, e o centro do grafo sendo definido por aquele vértice de menor centricidade, ou pelos vértices de menor centricidade, nesse caso aqui, apenas o vértice 2. Eu vou mostrar para vocês agora, pessoal, alguns exemplos sobre o uso, então, desses grafos. Né? Nós poderemos, por exemplo, resolver o problema de alocação de tarefas, onde nós temos várias tarefas, tá? E nós temos aqui um conjunto de pessoas que pode resolver essas tarefas. E aí, nós temos aqui, ó, cada uma das pessoas podendo ser vinculado a cada uma das tarefas.
e nós queremos encontrar um melhor pareamento possível, ou seja, o melhor casamento entre pessoas e tarefas. Nesse caso em particular, essas arestas elas não possuem qualquer outro tipo de informação que permite dizer quem é melhor ou quem não é melhor. Mas elas poderiam possuir. Por exemplo, eu poderia dizer o seguinte, ó, que a pessoa 1 ela consegue resolver a tarefa 3, por exemplo, em 1 hora. Porém, ela resolve a tarefa 2 em 5 horas, resolve a tarefa 1 em 10 horas e resolve a tarefa 4 em 7 horas. Então, eu posso associar valores, tá certo, a essas arestas de forma a definir quem é o melhor casamento possível. De forma similar, eu posso, por exemplo, associar valores às arestas de E2 para todas as tarefas, de E3 para todas as tarefas, de E4 para todas as tarefas. Então, o meu problema seria, baseado nessas arestas, tá certo? Nos valores associados a essas arestas, que indicam quanto tempo um empregado consegue resolver uma determinada tarefa, qual seria o melhor casamento possível? Tá? Isso está associado, pessoal, a uma área dentro da área de teoria dos grafos, tá? Que envolve encontrar matchings, que seriam esses casamentos. Ou seja, nós vamos fazer alocações, né? Onde essas alocações elas poderiam ter inúmeros sentidos. Nós poderíamos, por exemplo, pensar em robôs ao invés de empregados. E poderíamos pensar em tarefas diversas. Eu tenho, por exemplo, uma tarefa de pegar um objeto, uma tarefa de levar um objeto até uma determinada parte do ambiente, onde esse ambiente ele pode ter, por exemplo, um chão liso, um chão rugoso. Aí eu posso ter um robô que tem rodinhas e que vai conseguir andar muito bem naquele chão liso, mas ele vai, por exemplo, andar num chão rugoso não tão bem assim. E aí eu posso dizer que quando esse robô está realizando uma tarefa que está associada a um ambiente liso, como por exemplo levar um objeto, ele vai levar esse objeto nesse tipo de ambiente da, da, da maneira mais rápida possível. Porém, no ambiente rugoso, ele já não vai ser tão bom. Diferente, por exemplo, de um robô, tá, que vai levar esse objeto nesse ambiente rugoso, porém esse robô possui pernas. Então, eu posso fazer esse tipo de associação e eu quero encontrar a melhor associação possível, fazendo com que cada um desses robôs ele esteja vinculado a uma tarefa, ou seja, sem deixar ninguém de fora. Então, aqui na figura ao lado, eu tenho uma possível associação, ó, tá? Uma possível associação. Um outro problema na área de robótica que é muito importante para a gente seria problemas de navegação. Por exemplo, aqui vocês estão vendo esses pontinhos pretos. E nós estamos vendo também as arestas unindo esses pontinhos pretos. Se eu focar minha atenção apenas nesses pontinhos pretos e essas arestas unindo esses pontinhos pretos, nós vamos notar que nós temos também um grafo, ou seja, um conjunto de vértices e um conjunto de arestas. Tá certo? Esse grafo aqui, como vocês podem perceber, ele é um grafo que é simples, tá? E aí, assim, ó, esse grafo, como eu havia comentado com vocês na aula passada, ele pode estar associado a vários conceitos, né? Por exemplo, eu posso ter essa representação abstrata que nesse caso aqui está associada a essa figura que corresponde a um ambiente, tá? Do tipo escritório, mas eu poderia ter associado essa figura a uma cidade, eu poderia ter associado essa figura a um personagem, tá?
qualquer a um robô também. Então, onde cada um desses vértices vai ter um tipo de informação. Por exemplo, nesse caso aqui, esses vértices aqui, ó, eles estão associados a salas e esses aqui, essas arestas, estão associadas a corredores. Porém, no caso de um personagem ou de um robô, eu poderia ter o seguinte, ó, esse vértice aqui maior estando associado, por exemplo, ao centro do robô, tá? E aqui poderia estar associado, por exemplo, a uma malha de sensores, motores. Aqui nós poderíamos ter braços do robô. Aqui nós poderíamos ter, então, rodas desse robô. Poderíamos ter garras no robô. Nós poderíamos ter, por exemplo, essa representação desse robô no ambiente virtual, tá? Ou seja, ele é um agente no ambiente virtual, um personagem no ambiente virtual. Então, eu posso ter inúmeros tipos de representação. Eu poderia ter também o seguinte, ó. Essa figura toda sendo um quadro no escritório. E aí, a partir desse quadro, eu posso extrair esse grafo. Dessa forma. E esse grafo, num processo, por exemplo, de reconhecimento de onde o robô está, ele poderia ser utilizado para saber onde é que o robô está. Por exemplo, o robô andou no ambiente, ele identificou esse quadro, ele extraiu essas relações, tá, entre os objetos presentes no quadro, os desenhos, as regiões desenhadas no quadro, e aí ele guardou essa informação, tá, na forma de um grafo. Quando o robô, num outro momento, andar pelo esse ambiente, ele vai olhar para esse quadro, vai extrair essas mesmas informações e vai casar com aquelas informações que ele já obteve no passado, né? E aí vai conseguir dizer assim, olha, eu já estive nessa região. E essa região, se ela já foi rotulada, pode indicar aonde ele está. Tipo, estou nessa região, estou na sala do Edson, tá? Então notem que esses grafos eles podem ter inúmeras aplicabilidades. Nesse caso aqui, desse slide, eu estou associando então esse grafo a ambientes. Então, para nós, o que vai nos interessar é o seguinte, ó. Dado que eu tenho esse ambiente representado então por esse grafo, como é que eu consigo ir da sala A para a sala G? Nota que existem vários caminhos que eu posso seguir, tá? Eu poderia, por exemplo, fazer isso aqui. Mas eu posso escolher esse outro caminho, que é um caminho mais fácil, é um caminho que tem menos pessoas, tá? É um caminho mais rápido. Nota que nas arestas eu posso associar uma série de informações. Eu poderia, por exemplo, dizer que aqui existe um trânsito muito grande de pessoas. Diferente daqui. E por isso, o caminho passando por essa região foi escolhido. Eu poderia dizer que essa região vermelha é uma região que tem muito carpete, tá? É uma região que é lisa demais. É uma região que está em obra. E que essa região aqui que foi selecionada é uma região que é lisa, que não tem carpete, que está perfeitamente construída, tá? Que não está em obra. Então, notem que as arestas e os vértices eles podem ter inúmeros significados em aplicações reais, tá? Eu posso também utilizar grafos e dígrafos para criar reconhecedores de sentenças. Pessoal, a base
dos compiladores que vocês conhecem hoje tá na área de linguagens formais e autômatos. Ou seja, nós precisamos, como primeiro passo, analisar, por exemplo, a sintaxe das expressões que nós fornecemos ao computador. Então, eu gostaria, por exemplo, de saber eh, se eu construir adequadamente o nome de uma variável. Se eu, por exemplo, eh, coloquei a quantidade de fecha parênteses igual à quantidade de abre parênteses. Se eu estou, por exemplo, escrevendo a, a estrutura de um laço corretamente, né? Se eu não estou esquecendo uma parte desse laço. E tudo isso é feito utilizando máquinas teóricas, né? Que são autômatos finitos. E aí você tem uma série de autômatos, tá? E esses autômatos reconhecem sentenças e esses autômatos eles têm essa estrutura de dígrafo, onde aqui nós temos nossos vértices, como vocês podem perceber. Esses vértices eles possuem rótulos, tá? E para nós esses vértices vão corresponder ao estado da máquina. E aí você consegue, por exemplo, ir de um estado até o outro através desses arcos. Aqui nós temos um estado inicial, tá apontado por essa seta, ok? Ou seja, é um arco sem a origem. E o estado final, onde nós temos esse vértice, onde a borda desse vértice ele tem uma linha mais grossa. E para sair do estado inicial e chegar no estado final, nós vamos então mudando de estado a estado. Por exemplo, nesse caso aqui em particular, eu tenho então um autômato que consegue reconhecer sentenças formadas por A e B. Tá? Agora, quais são as sentenças, né? Vamos imaginar assim o funcionamento desse autômato, tá? Para o reconhecimento dessas sentenças aqui, ó. Vamos ver se ele consegue reconhecer essa sentença. Começa com o estado S0, tá? Leio o caractere A. Isso me permite ir, então, para o estado S1. Vou ler o caractere A novamente. Volto para o estado S0. Vou ler o caractere B. Vou para o estado S2. Tá certo? Então, cada caractere que eu estou lendo, ele vai permitir a mudança de estado nessa minha máquina. Vou ler o caractere B, volto para o estado S0. Vou ler o caractere A, volto para o estado S1. Agora vou ler o caractere B, vou para o estado S3. Tá? Então, essa minha máquina aqui, ela é capaz de reconhecer uma quantidade ímpar de A's e uma quantidade ímpar de B's. Tá? Essa máquina ela consegue fazer isso. Eu poderia, por exemplo, criar uma máquina para reconhecer nomes de variáveis, onde os nomes das variáveis elas podem, por exemplo, tem que obrigatoriamente começar com um caractere e depois ser seguida por caractere, um dígito, um símbolo em particular, utilizando máquinas dessa natureza. Mas vocês vão ver isso em uma outra cadeira, tá? Existe uma cadeira específica chamada Linguagens Formais e Autômatos. Hoje se fala muito em Deep Learning, ok? Você já deve ter ouvido falar bastante em Deep Learning, redes neurais artificiais. Pessoal, a rede neural artificial, ela é representada através de um dígrafo. Nós temos aqui, nesse slide, um exemplo, tá, de uma rede neural artificial, onde nós temos, então, vértices e nós temos os arcos. No caso do funcionamento dessa Deep Learning, ou na verdade dessa rede neural, eu tenho uma entrada, tá? XYθ, por exemplo. Essa entrada, então, ela é fornecida para esses vértices.
Esses vértices vão propagar, tá, essa informação para esses outros vértices. A maneira como essa informação vai ser propagada é diversa, tá? Então não dá para dizer assim como é que vai ser previamente feita essa propagação, porque poderias, por exemplo, propagar essa informação utilizando uma função que ela é uma função linear, uma função não linear e assim por diante, tá? Eu poderia, por exemplo, dizer o seguinte, ó, esse valor x, quando fornecido para A, vai passar nessa conexão através de uma função f de x, tá? Nota que B aqui recebe várias entradas, tanto de A, desse vértice aqui, quanto desse vértice, quanto desse vértice. Aí a questão é, o que que ele vai fazer com essas entradas, tá? Ele vai somar essas entradas? Ele vai criar uma outra função que vai receber essa soma e vai produzir uma saída para essa camada, tá? Ou seja, a pessoa que desenvolve essa rede vai definir essas inúmeras funções. Mas o mais importante para a gente é que visualizar essa rede, tá? Esse modelo como sendo um dígrafo. Isso é mais importante. Eu vou começar, ok, a falar um pouco sobre grafos eulerianos e hamiltonianos. Nós, no início da cadeira, comentamos ou discutimos um pouquinho sobre as pontes de Königsberg, né, que foi o primeiro e mais famoso problema na área de teoria dos grafos, que foi proposto por Euler em 1736. A ideia desse problema era tentar encontrar a resposta para a seguinte pergunta: será que eu consigo, então, partir de um ponto, tá, nessa cidade, visitar cada uma das pontes uma única vez e voltar para o ponto de destino? Essa era a pergunta. Vamos ver que isso não é possível, tá? Se nós pegarmos essa estrutura de pontes, de ilhas, de margens e representarmos através de um grafo, nós vamos notar que o gráfico que nós vamos ter vai ser esse aqui. Ou seja, o que está aparecendo aqui à direita, né? Então, o que nós queremos nesse grafo é saber o seguinte, ó. Será que se eu partir de um vértice qualquer, eu consigo visitar cada uma das arestas uma única vez e voltar à aresta, ao vértice de partida? Ou seja, será que eu consigo encontrar uma trilha? Que no caso aqui, na verdade, uma trilha fechada, que no caso aqui é um circuito, né? Será que eu consigo encontrar um circuito? Tá. Pessoal, a resposta é não. Nesse problema a gente não consegue. Porque notem que toda vez que eu chegar em um vértice, eu tenho que sair do vértice, tá? Então, quando eu estou num vértice, em particular, por exemplo, vértice V1, e chego no vértice V4 através de uma aresta, eu tenho que ter uma aresta de saída, tá ok? Senão eu vou ficar preso nesse vértice. Por exemplo, aqui, vou de V1 para V4, através da aresta A. Vou de V4 para V3, a partir da aresta C. Vou de V3 para V4, a partir da aresta D. Perfeito? Vou de V4 para V2, a partir da aresta E. Vou de V2 para V1, a partir da aresta F. Vou de V1 para V4, a partir da aresta B. Cheguei em V4, eu tenho que ter uma aresta de saída. Se eu não tiver essa aresta de saída, eu vou ficar em V4 e eu não vou conseguir voltar para V1.
Então, notem que, como eu tenho que ter uma aresta de entrada e uma aresta de saída, o grau de cada vértice tem que ser obrigatoriamente par. Notem que a imposição que nós temos é que as arestas elas não podem ser visitadas mais de uma vez. Ou seja, quando eu entrar, quando eu atingir um vértice por uma aresta, essa aresta ela tem que ser descartada e eu tenho que pegar uma nova aresta para sair desse vértice. Isso nos leva, então, ao teorema que se aplica a multigrafos eulerianos. Eu vou dizer, então, que o multigrafo, tá? Ele é euleriano se todos os vértices tiverem grau par. Então, nesse caso, se esse grafo ele é euleriano, significa que ele possui um circuito euleriano, tá? Então, é um circuito que passa por todas as arestas do grafo e, consequentemente, por todos os vértices. Ele passa apenas uma única vez e o vértice de início, de destino, é igual ao vértice de início. Esse problema está intimamente associado ao problema do carteiro chinês, tá? Então, onde nesse problema do carteiro chinês, você tem um chinês que tem que entregar cartas numa cidade e ele tem que começar num ponto da cidade e tem que visitar as ruas dessa cidade, tá? E ele tem que voltar ao ponto de destino. Só que ele tem que visitar as ruas, cada rua uma única vez. Se você não tem um grafo euleriano, significa que existem ruas que vão ser visitadas mais de uma vez. Aí nós temos um problema de otimização. Seria o seguinte, ó, já que eu vou ter que visitar mais de uma vez, eu tenho que encontrar, então, um, um, uma configuração ou visitas, né, um passeio fechado que seja o menor possível, tá? Se colocarmos uma restrição onde, ao invés de nós termos um circuito, nós, nós quisermos uma trilha, ou seja, a restrição onde o ponto de destino é diferente do ponto de início. Se nós colocarmos essa restrição, então nós temos um problema que está associado ao problema dos grafos que são, ou multigrafos, né, semi-eulerianos, tá? Então, nesse caso, o multigrafo, ele é um multigrafo semi-euleriano se ele possuir uma trilha euleriana, ou seja, ele não é um circuito euleriano. Significa que o vértice destino ele vai ser diferente do vértice de início. Aqui nós temos dois exemplos, onde nós temos um grafo euleriano e um grafo semi-euleriano. Uma característica interessante que nos grafos semi-eulerianos nós só vamos ter dois vértices com grau ímpar. Os outros vértices, todos eles vão ter grau par, tá? No grafo euleriano, todos os vértices vão ter grau par. Se eu quero, por exemplo, uma trilha euleriana, então, nesse caso, aqui o que eu tenho que fazer é começar em um vértice grau ímpar e ir visitando as arestas e os vértices. Por exemplo, aqui nós podemos fazer o seguinte, ó. Eu posso pegar, por exemplo, começar com esse vértice e aí fazer isso. Olha a ordem de visitas. Então, meu vértice de destino, ele é diferente, meu vértice de destino é diferente do meu vértice de origem, tá? Aqui, se eu quero, por exemplo, encontrar um circuito euleriano, pego um vértice e aí vou visitando. Olha só, circuito euleriano. Então, pessoal, ficamos por hoje por aqui, tá? E depois continuamos, então, na nossa próxima aula com esse assunto. Então, até mais.